Pessoal, tudo bem? Dando sequência às funções inorgânicas que vimos na última aula, os ácidos, né? Que são substâncias, segundo Arrhenius, que em uma dissociação liberam o cátion H+, né? Vimos classificação, vimos nomenclatura, né? Aprendemos a identificar um ácido. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as bases ou os hidróxidos, que são substâncias que vocês sabem que em contato direto com os ácidos neutralizam os ácidos, né? E vamos ver aqui o porquê dessa característica das bases. Então, olha só, a nossa definição ainda continua em cima de Arrhenius, tá? Todas as funções nós vamos estudar segundo a teoria de Arrhenius. Então, bases são compostos que, por dissociação em solução aquosa, originam como único ânion o OH-, que é conhecido como a nossa hidroxila ou oxidrila, tá? Então, olha só, o ácido libera pra gente o H+, e a base libera pra gente o OH-. Os dois se unindo, juntando, vão produzir a molécula de água. Por isso, a nossa reação de neutralização que a gente fala diante desses dois compostos, tá? Então, olha só, se eu tenho uma substância cuja sua principal característica é liberar o ânion OH-, vocês podem fazer a seguinte associação. A maioria das nossas bases que vão ter que ter essa hidroxila e esse OH-, vai ter essa associação com um metal. Então, a maioria das nossas bases são classificadas como metálicas, tá? Primeiro ponto. As outras bases são as bases moleculares. E a base mais importante não metálica que nós temos é o NH4OH, tá? O nosso amônio. O amoníaco também, como é conhecido. Aqui tem alguns exemplos dessas bases metálicas que eu falei para vocês, ó. NaOH, tá vendo? Na presença de água, olha ali a água em cima da setinha, vai dissociar em Na+OH-. É o nosso hidróxido de sódio, né? A soda cáustica, que é muito conhecida aí. CaOH2 se dissocia em Ca2+ e 2OH-. É o nosso hidróxido de cálcio, aquela a cal, né, que é muito utilizada em pintura. AlO3 se dissocia em Al3+ e 3O-. É o nosso hidróxido de alumínio, tá? Essas bases, gente, elas são classificadas segundo alguns critérios. O primeiro critério que a gente vai classificar as bases é quanto ao número de hidroxilas. Então, na hora da dissociação, né, a liberação dessas hidroxilas nos permite classificar as bases. Em monobase, quando vai produzir uma só hidroxila, um só OH-, é o caso do NaOH, do KOH, do NH4OH. Na hora que separa, né, eles só têm uma hidroxila, então só vão poder produzir, só vão poder liberar uma hidroxila. Temos também as de bases, que na hora da dissociação vão liberar 2 OH-, como é o caso do CaOH2 e do FeOH2, entre outros. Então, esse 2 que vem ali do lado de fora do parênteses, né, onde temos a hidroxila dentro do parênteses, nos indica o número de hidroxilas que essa base possui. Temos as tribases, que vão liberar 3 hidroxilas, como é o caso do AlOH3 e do FeOH3 também. E por último, as tetrabases, que vão liberar para a gente 4 hidroxilas, que é o caso do SNOH4, MnOH4 e o PbOH4, tá? A gente não encontra, gente, bases com mais de 4 hidroxilas, tá? Não é uma coisa muito comum, por isso a gente para a classificação aqui nas tetrabases. Seriam as bases com maior quantidade de hidroxilas.
Um outro critério é quanto à solubilidade em água. Então, nós temos as bases solúveis, são aquelas formadas por metais, por hidróxidos da família 1A, tá? Como NaOH, KOH e a própria NH4OH. Essas são solúveis. As outras são parcialmente solúveis, são aquelas formadas pelos hidróxidos da família 2A, que seria o CaOH, o MgOH, tá? Essas aí são parcialmente solúveis. E as que são praticamente solúveis são todas as demais. Aí entraria pra gente o CuOH, o FeOH3, o FeOH2, tá? Todas essas bases. Então, guarda o seguinte: solúvel são todas as bases que têm metais da família 1A, mais o NH4OH. As parcialmente solúveis são todas formadas por metais da família 2. O resto é tudo insolúvel. O terceiro critério de classificação é quanto à solubilidade, quanto à dissociação, o grau de dissociação. Solubilidade a gente acabou de ver, né? Aqui nós vamos ter as bases fortes, que vão apresentar o alfa, igual o alfa que a gente viu nos ácidos, maior que 50%. As bases fortes, gente, são aquelas que são formadas pelos elementos da família 1 e 2, tá? Nós dizemos que as bases fortes são as bases de natureza iônica. Então, bases formadas por elementos da família 1 e 2 são fortes, tem alfa maior que 50. E a única exceção que a gente tem é o hidróxido de magnésio, tá? MgOH2, faltou um H aí, né? Ela é uma base fraca, tanto é que ela é utilizada contra a acidez estomacal. Se fosse uma base forte, a gente não podia ingerir, né? Bases fracas possuem o alfa menor que 5%. São todas as demais. E são as bases de natureza molecular. Então, é só guardar. As fortes são formadas pelos elementos da família 1 e 2, exceto a formada pelo magnésio. O resto é tudo base fraca. Formulação das bases, né? Como que a gente faz para determinar a fórmula da base? Ela vai ser sempre formada por uma espécie positiva e o ânion hidroxila. A carga do radical positivo deverá determinar a quantidade de hidroxilas de uma base, para que as cargas sejam neutralizadas. Então, quando a gente vê que tem lá CaOH2, aquela carga do Ca lá seria mais 2. Onde ela foi? Para a quantidade de hidroxila, equilibrando, por isso que eu uso 2 hidroxilos na formulação. Olha o exemplo aqui, coloquei para vocês o exemplo da formação do hidróxido de alumínio. A gente tem um alumínio com carga mais 3 e a hidroxila menos 1. Então, é como se a gente trocasse, pegasse a carga da hidroxila, colocasse com o alumínio e a carga do alumínio junto com a hidroxila. Por isso, parênteses, porque a hidroxila é formada por oxigênio e hidrogênio. Como vocês já sabem, a gente não escreve o 1, né? Então, se aparece só AlOH3, é porque eu tenho um átomo de alumínio e 3 hidroxilas. Então, todas as bases são formadas dessa maneira. Então, quando a gente tem lá NaOH, porque a carga do Na é mais 1. Por isso que eu não escrevo nada junto da hidroxila, ok? Nomenclatura. A nomenclatura das bases, gente, é muito mais simples do que a dos ácidos. Aqui a gente tem 3 maneiras de nomear a base. A primeira, a mais simples, aquelas bases que formam, aqueles elementos que formam uma única base. Escreve a palavra hidróxido, preposição de e o nome do cátion, que geralmente é o nome do elemento, tá? Então, olha a regrinha, hidróxido mais pronome de mais nome do elemento. Olha aqui alguns exemplos. NaOH, hidróxido de sódio. O hidróxido é de quê? Do OH. Na é o nome do elemento sódio. LiOH, hidróxido de lítio. O Li é o símbolo do elemento lítio. NH4OH, hidróxido de amônio.
OH2, hidróxido de cálcio. Ca, tá vendo? É o nosso elemento cálcio. Agora, nós temos uma outra maneira. Quando o cátion possui mais de um NOx, devemos escrever o nome do elemento e a terminação ico-ioso. Então, hidróxido mais o nome do elemento, terminação oso para o NOx menor e ico para o maior. Então, tá aqui, ó, FeOH2, hidróxido ferroso, NOx de menor valor. FeOH3, hidróxido férrico. O 3 é um NOx maior, então a terminação ico aí do férrico, tá? E uma outra forma da gente fazer essa nomenclatura é a gente utilizar o algarismo romano correspondente ao NOx do elemento. FeOH2, não tem o 2 ali? Então o nome fica hidróxido de ferro 2, porque esse 2 é o NOx do ferro. FeOH3, hidróxido de ferro 3, porque esse 3 é o NOx do ferro. Mais fácil, né, gente? E é mais usual também, tá? Mas vocês ficam sabendo que existem essas duas maneiras. É só isso? Nomenclatura de base? É só isso. Bem mais tranquila, né? E pra gente terminar, nós vamos falar um pouquinho das características das bases. Primeiro, nós vamos destacar o sabor. Quando a gente fala de substâncias que têm características básicas ou alcalinas, que é a mesma coisa, tá, gente? Elas vão apresentar sabor cáustico ou adstringente. É aquilo que a gente fala, né, que é popularmente conhecido como amarra a boca. Como assim, professora, amarra a boca? Todos vocês já devem ter comido uma banana ou um caqui verde. Não fica uma coisa assim, pegando, amargando a boca da gente? É isso. Essa característica, esse sabor, que é o sabor cáustico ou adstringente, que é característico de base, tá? Lembrando, gente, que isso a gente não pode levar como maneira de identificar uma base. Ninguém vai experimentar nada para ver se é básico, né? Só estou falando, assim, de alguns alimentos que recebem essa classificação e a gente pode fazer essa analogia, tá? Ação recíproca com ácidos, né? Como nós começamos a falar no início dessa aula, as bases, elas vão neutralizar um ácido, né? Na junção ácido e base, um anula o outro. O que é isso? A gente fala que nesse processo ocorreu uma neutralização ácido-base. Esse processo de neutralização, ele também é denominado por processo de salificação, porque a reação entre uma base e um ácido vai produzir sal e água, tá? Então, sempre que um estiver em contato com o outro, um anula o outro, tá? Um neutraliza o outro, não esqueçam disso. E o último aí nós vamos falar um pouquinho da interação com os indicadores. Os ácidos e as bases, eles têm a propriedade de mudar de cor diante de determinadas substâncias. Essas substâncias nós as chamamos de indicadores ácido-base, tá? Coloquei para vocês aqui os 3 indicadores ácido-base mais utilizados e a respectiva coloração que uma base ou um ácido irá produzir diante deles, tá? Ou, gente, se a gente estiver analisando uma solução, por exemplo, aí a gente não vai colocar substância ácido-base, nós vamos colocar meio ácido e meio básico, ou meio ácido e meio alcalino, tá? Então, olha só, os indicadores mais utilizados são o alaranjado de metila, a fenolftaleína e o papel de tornassol, tá? Então, se a gente colocar alaranjado de metila em uma substância, em uma solução ácida,
ela vai produzir pra gente a cor vermelha, tá? Pode estar incolor. Aí entrou em contato com a laranjada de metila, vai produzir uma cor vermelha, um róseo, sabe? Vai puxando pro vermelho. Se a nossa solução, a nossa substância for básica, aí ela já vai produzir a coloração amarela, tá? Dependendo, pode até vir um laranja, tá? Fenolftaleína é um líquidozinho incolor, tá? Que a gente pinga as gotinhas. Se for num meio ácido, não ocorre a viragem da cor, continua incolor. Agora, se for no meio básico, ela vai ficar vermelha, rosa assim, tá? Aí depende da força, né, da base ali que tiver presente ali para a solução ser ou rosa ou vermelha. Papel de tornassol, gente, são uns filetinhos, tá? Uns papéis mesmo, uma espessura bem fininha que a gente encosta na substância ou mergulha, se for uma substância, uma solução, né? Melhor dizendo. O que ele vai produzir pra gente? Se for um ácido, ele fica rosado, vermelho. E se for uma substância básica, uma solução básica, ele vai dar uma colorada azul, vai ficar de cor azul, tá? Esses são os mais utilizados, são os mais acessíveis. Esse papel de tornassol é bem caro, ele é um bloquinho, tá? A fenolftaleína, gente, é a mais utilizada, porque é a que tem o preço menor, tá bom? Então, gente, seria isso a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Vocês podem me chamar que a gente esclarece. No mais, gostaria de agradecer a atenção de todos. Bons estudos e até a próxima aula.